O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossos corações e entendimentos, para que esta palavra que nos foi anunciada seja como semente lançada em terra boa, que ela cresça em nosso coração e nele produza muitos frutos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Nossa Senhora das Graças, São José, Santa Cecília, Reverendíssimo Senhor Padre Arthur, nosso colaborador paroquial, Reverendíssimo Senhor Padre Abel, que não sei se nos acompanha, mas aos dois o meu carinho mais uma vez e a minha gratidão pelo convite e acolhida. Seminarista Arthur, que hoje está conosco, e a cada um de nós aqui reunidos, meus irmãos, a minha saudação fraterna. Meus irmãos, eu prometo ser breve. O pessoal lá de Santa Maria, coitados, eles já estão até desacreditados na promessa do padre, que eu falo que eu vou ser breve, e a homilia vai 20, 25, 30...
Mas hoje vai ser breve, eu tenho certeza que sim. Meus irmãos, nós estamos na 33ª semana do tempo comum. Isso significa que nós já estamos às vésperas do encerramento do nosso ano litúrgico, o que já nos prepara para vivermos aquele tempo em que o nosso coração se despoja para a acolhida do nascimento do menino Deus no Natal. Então, a liturgia deste final de ano litúrgico já nos indica este caminho que nós devemos trilhar para preparar o coração a fim de que o Senhor nasça em nós. No entanto, nestas liturgias, a própria Igreja nos oferece uma grande graça. Ontem, a apresentação de Nossa Senhora e hoje a liturgia de Santa Cecília, Virgem Marte, que viveu no século III e que proclamou a sua fé e a professou mesmo diante de grandes tormentos, chamando-nos também a atenção para a vida que nós levamos, se a levamos de modo superficial enquanto cristãos que se dizem ser seguidores do Cristo. Esta liturgia de hoje nos puxa a orelha para que redobremos a nossa atenção em relação àquilo que temos feito para lucrar a vida eterna, como o fez Santa Cecília. No entanto, não me aterei à história de Santa Cecília, porque senão vocês vão falar que ficou muito longo, e aí eu não terei cumprido a minha promessa de ser breve. Mas a liturgia, como eu disse, nos prepara para este fim do ano litúrgico. E por que eu fiz questão de frisar isso? Porque este final de ano litúrgico, a liturgia nos catequiza acerca da escatologia, ou seja, a doutrina do fim dos tempos. E nós podemos perceber que a liturgia como um todo nos indica isso, com ora palavras pesadas, ora palavras duras e assim por diante. Não é diferente no Evangelho de hoje, ao qual irei me ater. A liturgia nos propõe pelo Evangelho de São Lucas que aqui Jesus é confrontado pelos saduceus. É interessante que, não muito diferente daquilo que já conhecemos, os adversários de Jesus a todo instante tentam o colocar em saias justas. E aqui eles usam a própria lei de Moisés, a própria lei de Israel contra Jesus, a lei do levirato, ou seja, daquela em que a mulher, tendo enviovado, se casa com o seu irmão. Só que, meus irmãos, como eu tenho dito, nós estamos meditando a doutrina dos fins dos tempos, para nos fazer compreender que tanto nós somos finitos, quanto o mundo em que vivemos é finito. O que nos leva a abrir os nossos olhos para compreender que também há um prazo para correr atrás daquilo que de fato importa a nós, aquilo que de fato é imperecível, ou seja, as verdades eternas que o próprio Senhor Jesus deposita em nosso coração e que nós devemos buscar todos os dias de nossas vidas. Mas, neste Evangelho, os saduceus tentam colocar Jesus à prova acerca desta doutrina da vida eterna. Porque, usando a lei do levirato, eles perguntam, depois dessa mulher ter se casado com os 7 irmãos, de quem ela será esposa na eternidade? Aqui parece que os saduceus colocam em xeque a própria eternidade, ou seja, aquilo que o Senhor mesmo vem nos anunciar, a boa nova do reino. E, de igual modo, meus irmãos, nós também agimos quando nós duvidamos das verdades eternas e colocamos em xeque aquilo que o próprio Senhor nos apresenta. Quando nós negamos as realidades eternas, ou ainda quando nós nos recusamos a assumir na nossa vida aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Quando Ele nos pede o despojamento de vida, quando Ele nos pede a vivência da caridade e da pobreza, quando Ele nos pede a renúncia do eu, a renúncia do apego às coisas que o mundo nos oferece e tantas outras posturas que nós assumimos que acabam por negar a vida eterna. Ao passo que o próprio Senhor Jesus nos diz, olha, para lucrar a vida eterna, para ser o meu discípulo, para me seguir, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso outro, e por aí vai.
pois o único e verdadeiro caminho que ele nos oferece é o caminho da cruz. Não há outro, não há atalhos, não tem como dar um jeitinho brasileiro. O único e verdadeiro caminho é a cruz. Fora deste, não há como encontrar a salvação. Agora, para nos unirmos ao caminho da cruz, é preciso deixar para trás os nãos que nos fazem negar esta verdade eterna da ressurreição e seguir o Cristo de forma despojada, não carregando conosco aquilo que nós mesmos nos impomos nesta caminhada. Por vezes, meus irmãos, nós deixamos de assumir em nós que a vida que devemos levar de forma verdadeira não se dá aqui e agora, mas na eternidade junto do Senhor. Não que isso seja um ensaio, né? Não que a vida que aqui levamos seja descartável a ponto de precisarmos desconsiderá-la em tudo, não. Aqui e agora é o tempo que Deus nos dá para nos emendarmos das nossas muitas posturas que nos distanciam dele e nos distanciarmos também destes pensamentos, como dos saduceus, que se revelam contrários às verdades eternas. O Senhor hoje nos chama a atenção para vermos se, de fato, estamos levando a vida que nos propusemos a levar quando, por primeiro, dissemos: sim, Senhor, eu vou te seguir. Sim, Senhor, eu serei o seu servo. Mas quando isso exige de nós renúncia, será que estamos de fato dispostos a seguir o Cristo? Ou, como os saduceus, queremos colocar a todo instante Jesus à prova para ver se o nosso jeitinho não funciona também? Aqui o Senhor nos catequiza dizendo que na eternidade nem eles nem elas se darão em casamento, pois aqueles que alcançaram o céu serão como anjos. Aqui eu faço uma pausa e abro um parênteses. Quem é casado aqui, levanta a mão. Casado na igreja. Muito bem, pode abaixar. Hoje eu celebrei um casamento também, e eu fiz questão de fazer como o padre Gudialas. Eu não sei se vocês se lembram. Ele parava e falava: você tem certeza? É para toda a vida, toda a vida, toda a vida. E falava umas 50 vezes toda a vida, que até eu ficava incomodado sentado aqui. Por que eu estou citando isso? Porque a toda a vida que se refere o ritual do matrimônio é esta vida. Porque é até que a morte os separe. Tendo-nos separado a morte, vivemos em Cristo. Nem eles, nem elas se darão em casamento, pois viverão como anjos nos céus. Serão acolhidos por Deus e colherão os frutos daquilo que aqui viveram, daquilo que aqui plantaram. Por isso o Senhor dá um tapa de luva nos seus acusadores, né, nos seus interlocutores, dizendo-lhes que usar a lei para tentar pegá-lo de surpresa não funciona. Da mesma forma, meus irmãos, não nos enganemos. Não adianta ficar tentando se enganar e enganar a Deus. Deus é Deus, e Deus dos vivos. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Não adianta tentar ficar achando brechas neste caminho da salvação. É preciso assumi-lo de forma consciente e tomar de fato as rédeas da nossa vida e guiná-la para este caminho da cruz, que nos leva ao Pai. Não há outro meio, não há outra forma. Agora, estamos tão mal acostumados a achar isso, que acabamos por levar a nossa vida do jeito que dá, né? E assim vamos descatembando ladeira abaixo, e quando nos percebemos necessitados de Deus, corremos atrás das verdades eternas que um dia recusamos, dizendo: Senhor, mas eu sou teu filho que participava das novenas da paróquia Nossa Senhora das Graças. Ah, pobre de vós, não vos conheço. Senhor, mas eu rezava todos os dias o rosário, o terço. Não vos conheço. Se estas coisas todas que fazemos não nos fazem nos aproximar destas verdades que o Senhor nos anuncia,
não nos fazem compreender que este tempo presente que vivemos é o tempo para vivermos, sim, na caridade, na humildade, na mansidão, sim, é para vivermos em família, na alegria, em comunidade, sim, mas, sobretudo, para trilharmos este caminho de santidade. Se não compreendermos isso, o nosso coração não estará próximo dele, mas distante daquilo que ele nos revela. Hoje, meus irmãos, os acusadores, os interlocutores de Jesus acabam por usar a lei para serem contrários àquilo que o Senhor nos fala. Quantas vezes nós também não usamos da nossa fé para negarmos as verdades de Jesus em nós e no outro? Quantas vezes nós também não usamos a nossa fé para atacar o outro, para encurralá-lo na parede, para colocá-lo à prova, para ver se de fato ele é digno de estar aqui na comunidade dos justos, fecha aspas. Meus irmãos, todos nós estamos, desculpem a expressão, no mesmo balaio de gato. Não adianta achar que nós, porque frequentamos, praticamos, fazemos, oramos, somos melhores do que os outros. Não, não somos. Os interlocutores de Jesus, eles ainda têm a cara de pau de falar: olha, mestre, tu dissestes bem, tu respondestes bem. Quando nós somos pegos na nossa falcatrua, quando nós somos encurralados nas nossas mentiras que contamos a Deus e a nós para tentar achar brechas neste caminho, nós não temos outra saída senão recuar, com cabeça baixa, reconhecendo a nossa indignidade. Que não sejamos pegos assim, meus irmãos, mas que o Senhor, ao nos olhar, ao nos acolher, nos veja com a disposição que Ele espera de cada um de nós, a disposição dos verdadeiros cristãos, que não são bons, mas que se colocam no caminho da bondade, que não são perfeitos, mas que se colocam no caminho da perfeição, que não são santos ainda, mas que pretendem sê-lo um dia. E aqui faço um parênteses para caminhar para o final, porque disse que não seria longo e de fato não serei. Abro parênteses para dizer da santidade e cito Santa Cecília. Ela, para nós hoje, é o fiel testemunho daquilo que um dia deveríamos ser. Fiéis até o fim, firmes na nossa fé, sem achar meios caminhos, sem achar atalhos. Jovem, rica, prometida em casamento, fez o seu voto de castidade e o sustentou até diante da perseguição. Converteu o esposo ao qual fora prometida, e ele também fez o seu voto de castidade, inspirado pelo dela. Assim os dois foram condenados, os dois foram mortos, ele primeiro, ela depois. Ainda durou 3 dias com os seus golpes dados em seu pescoço, para dar-nos um fiel testemunho de que a vivência com Cristo, que o caminho da santidade é um caminho exigente, doloroso, mas que traz consigo uma recompensa que ninguém deste mundo pode nos dar, a vida eterna. E esta vida ninguém rouba daqueles que se comprometem com Cristo. A vida eterna, o prêmio, a coroa da vitória, é dada por aquele que olha o nosso coração e, vendo o nosso íntimo, não nos vê como adversários dele, não nos vê como adversários da salvação, ao contrário, nos vê como cooperadores desta graça. Que o Senhor Jesus, por intermédio de sua Mãe Maria Santíssima, a Senhora das Graças, nos ajude neste dia da novena, a fim de que, inspirado pelos seus benefícios e pelos benefícios de Santa Cecília, possamos nós também caminharmos com passos seguros em direção ao céu. Quer dizer que sempre acertaremos? Não. Quer dizer que na caminhada não haverá buracos ou pedras? Não, haverão muitos. Mas aqueles que se comprometem com o Senhor podem ter a firme certeza de que aquele que nos chamou é fiel e nos estende a sua mão para caminhar ao nosso lado, nos levando à glória da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.